Olá, crianças do quinto ano. Vamos começar a nossa segunda aula de matemática juntos, já no segundo bimestre. Lembro vocês que nós continuamos utilizando a nossa apostila do primeiro bimestre. Preste atenção nas páginas da apostila que você terá exercícios para fazer na aula de hoje. Olha só, então, na aula de hoje você vai utilizar a página 141 e vai resolver o exercício 4 da página 141. Você vai fazer o exercício 5 da página 142 da apostila e também o exercício 6 da página 143. Na aula de hoje, vamos continuar falando das frações. Espero que você tenha entendido. Na última aula, eu tentei explicar um pouquinho para você o que é uma fração, te dei alguns exemplos. Espero que você tenha entendido pelo menos um pouquinho do que é a fração, porque nessa aula nós vamos continuar falando delas. Mas você vai perceber que o entendimento que você precisa ter da fração, o que você precisa aprender dela, não é algo tão difícil. Nessa aula nós vamos falar do numerador e do denominador, que nada mais são do que o numerador, o número de cima da fração, e o denominador, o número de baixo. Depois que você entender bem o que é o numerador e o denominador, nós vamos falar sobre a fração sendo uma representação das partes de um todo. Então, eu quero te dizer que a fração é muito usada para representar quantas partes de algo que eu dividi em partes iguais, eu comi, eu peguei, eu pintei, tá bom? Você vai entender isso com calma durante a aula. Vamos começar então? A gente começa falando então do numerador e do denominador. Você lembra que na última aula eu te dei o exemplo da pizza e falei para você que a fração ela tem a ver com a relação entre uma parte de alguma coisa e o total dessa parte? Então, na última aula eu contei para você que eu comprei uma pizza e esta pizza ela tinha 6 pedaços, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o total de pedaços dessa pizza é 6. E aí eu falei para vocês que eu estava com muita fome mesmo, e acabei comendo 3 pedaços da pizza. Então, de uma pizza que tinha 6 pedaços, que é o total, eu comi 3 partes. E aí eu disse para você que isso era a fração 3/6. Por que é a fração 3 sobre 6? Porque 3 indica a quantidade de partes que eu comi da pizza. E o 6 indica a quantidade de pedaços totais que a pizza tinha. Eu quero dizer para você, então, que o nome desse número que fica em cima na fração e que representa a parte que eu comi, que eu pintei, que eu selecionei, é chamado de numerador. Então, o número que fica em cima é o numerador. O denominador, que representa a quantidade de partes que a pizza está dividida, é o denominador. Então, o número que está embaixo se chama denominador. Eu poderia perguntar para você, qual é o numerador da fração 3 sobre 6, ou 3/6? O numerador da fração 3/6 é 3. Qual o denominador da fração 3/6? É o 6, tá? Então, alguns exercícios podem pedir isso para você me dizer, para você identificar qual é o numerador e qual é o denominador. Para não esquecer, numerador, número que está em cima. Denominador, número que está embaixo. Não tem segredo, muito fácil. Vamos entender agora o que significa eu dizer que eu comi 3 partes de um todo, que é uma pizza. Isso é muito importante você entender e que isso te ajuda a entender o que uma fração significa. Por que as frações são utilizadas? Para isso, eu posso desenhar uma fração. Eu posso desenhar uma fração para entender melhor o que ela significa. Olhem esta primeira fração que está aparecendo aí, a fração metade, a fração 1 sobre 2, a fração 1
a fração meio. Olha só, se eu quiser fazer um desenho que represente essa fração, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um desenho que tenha duas partes, porque o número de baixo representa o total. Eu tenho que fazer uma fração que tenha duas partes e nessa fração eu pinte uma parte, porque o 1 é o número de cima que representa aquela parte que eu selecionei. Então, para desenhar uma fração, você pode utilizar um retângulo, você pode desenhar um retângulo. E aí, em quantas partes você vai ter que desenhar esse retângulo? No caso da fração metade, você vai ter que separar esse retângulo em duas partes. Então, você traça um risco aqui no meio para separar esse retângulo. E aí, com isso, este retângulo tem uma parte desse lado e uma parte do outro. Agora, o que você vai fazer? Você vai pintar uma parte desse retângulo para você mostrar que essa é a fração metade. Olha o exemplo de baixo. Vamos ver como que a gente desenharia 2/4, que é a fração 2/4. Eu posso, mais uma vez, desenhar um retângulo. E aí agora, ao invés de repartir esse retângulo em duas partes, como eu fiz aqui em cima eu separei em duas partes porque o denominador é o 2. O número de baixo é o 2. Aqui eu vou separar em 4 partes, porque o número que está embaixo é o 4. Então, eu separo este retângulo em 4 pedaços. Uma coisa muito importante que você tem que aprender é que esses pedaços têm que estar divididos iguais. Perceba que cada pedacinho tem o mesmo tamanho do outro. Então, tem que ser tamanhos iguais, tá? Isso é muito importante de você não esquecer. Depois que você dividiu, neste caso, desta fração, o seu retângulo em 4 partes, porque essa fração é o 2/4, então você tem que dividir a figura que representa essa fração em 4 partes, agora você vai pintar duas partes. Então, você pinta duas partes para representar a fração 2/4. Então, 2/4 é uma fração que pode ser representada por este desenho. Por que este retângulo representa a fração 2/4? Porque este retângulo está dividido em 4 partes iguais, que é o número de baixo, e eu pintei duas, para mostrar que o numerador 2 está presente. Tudo bem? Agora vamos fazer o contrário. Ao invés da gente ter a fração e fazer o desenho, a gente vai desenhar e depois descobrir qual é a fração. Então, se eu desenhar um círculo, separar ele no meio, depois cortar na metade, de novo, ao outro lado, né? Aí eu vou ter um círculo com 4 partes, percebe? Faço uma linha na vertical, faço uma linha na horizontal, eu tenho um círculo com 4 pedaços. E aí eu pintei um pedaço desse círculo. O que representa essa fração? Qual é essa fração? Bom, é uma fração que o número de baixo será. Qual será o número de baixo dessa fração? Pensa comigo. Lembre que o número de baixo ele representa a quantidade de partes que você tem no total. Então, no total, nesse círculo, quantas partes você tem? Você tem 1, 2, 3, 4. Então, o número de baixo aí será o 4. É muito importante você entender. Você entendeu por que é o 4 que está aqui embaixo da fração? Porque esse círculo está dividido em 4 partes iguais, tá bom? Que número que vai estar em cima? O número que está em cima representa a parte do círculo que está pintada. Então, se tem uma parte pintada, eu vou colocar o 1 em cima. Então, este círculo é igual à fração 1/4. Vamos ver mais um exemplo. Eu tenho mais um círculo, também cortado em 4 partes iguais, então eu já sei que o denominador será o 4, porque
o círculo está dividido em 4 partes. Vamos ver quantas partes foram pintadas agora. Olha só, agora, ao invés de uma parte pintada, eu tenho 3 partes pintadas. Então, essa fração vai ser a fração 3/4. Por quê? Porque eu tenho uma figura cortada em 4 partes iguais, que é o que representa o número de baixo. Então, o número de baixo, o denominador, mostra a quantidade de partes que aquela figura está dividida. Essa figura tem 4 partes. Quantas partes eu pintei? Quantas eu selecionei? 1, 2, 3. Então, eu coloco 3 em cima, porque tem 3 partes pintadas. O que você achou disso? Difícil? Fácil? Mais ou menos? Se você não entendeu, volta um pouquinho a aula para você ouvir a explicação de novo, com mais calma. Quem sabe você entenda da segunda vez que você assistir, tá bom? Eu tenho uma última coisa para falar para você. Eu quero que você perceba uma coisa nesses 2 desenhos aqui da esquerda, nos 2 retângulos. Você está vendo que o retângulo de cima tem alguma coisa igual no retângulo de baixo? Observa a parte roxa que a gente pintou. Olhando a parte roxa que a gente pintou, você não acha que a parte roxa de um lado tem o mesmo tamanho da parte roxa desse de baixo? O retângulo de cima não tem a parte roxa do mesmo tamanho que o retângulo de baixo? O que você acha? Tem, né? Olha só. Este retângulo de cima tem a parte roxa do mesmo tamanho que o retângulo de baixo. Então, olha que interessante. Por isso que a gente faz o desenho da fração. Por isso que eu digo para você que é importante desenhar a fração para entender o que ela significa. Fazendo o desenho da fração 1/2, ou a fração metade, meio, e da fração 2/4, fazendo o desenho das duas, eu consigo entender que as duas são iguais. Metade é a mesma coisa que 2/4. Por quê? A mesma parte pintada tem nas duas. Olha que legal isso. Você vai entender isso com mais calma nas próximas aulas. Só quis falar isso para você agora, para você entender por que é importante você desenhar a fração, tá bom? Vamos fazer juntos algumas questões? Vamos aprender juntos? Então, você tem que fazer a questão, o exercício 4, na página 141. No exercício 4, você precisa escrever a fração que está indicada. Então, vamos ler o exercício 4 primeiro. A tabela mostra a leitura de algumas frações de acordo com o numerador e o denominador dados. Complete-a com a fração correta. Então, vamos fazer a primeira e a segunda. Olha só. Lembra que eu falei para você que o numerador é o número que está em cima e o denominador é o número que está embaixo. Então, eu preciso, aqui na última coluna, escrever a fração que está sendo indicada. O numerador é o que está em cima. Então, se o número que é o numerador é 1, o 1 vai ficar em cima. Se o denominador é o 2 é o número que vai ficar embaixo. Só que o professor precisa fazer um número menor, né? Olha só, agora sim. Então, esta fração que eu tenho que escrever aí é a fração metade. Por que ela é a fração metade? Porque o numerador é 1 e o numerador fica sempre em cima. E o denominador é o 2 e o denominador fica sempre embaixo. Tá bom? Vamos fazer a segunda. Numerador 2. Se o numerador é 2, o número que fica em cima é o 2. Qual é o número que fica embaixo? É o denominador. Então, o denominador é o 3. Eu vou escrever embaixo o 3. Então, na segunda parte, você vai ter que escrever a fração 2/3. Tudo bem? Vamos pensar na 6 agora, para a gente terminar? Exercício 6 da página 143. Para fazer o exercício 6, a própria apostila está te indicando para você representar por meio de figuras, ou seja, desenhar a figura vai te ajudar a entender essa fração. Vamos ler juntos o que a gente precisa desenhar então nessa fração. Juliana dividirá 2 barras de chocolate igualmente entre os 3 filhos. Então, eu preciso saber que a Juliana ela tem 2 barras de chocolate e ela precisa dividir essas 2 barras igualmente. Isso é muito importante, ou seja,
Os pedaços têm que ser iguais, senão vai dar briga entre as crianças. Entre os 3 filhos. Então, ela tem 3 filhos. Então, olha só. Vamos fazer um desenho aqui. Então, ela tem 3 filhos. 1, 2, 3, certo? Ela tem 3 filhos, só que ela tem quantas barras de chocolate? 2. Opa, peraí que tem... Uma tá maior, uma tá menor que a outra. E a gente não pode deixar uma barra menor que a outra. Isso é uma coisa muito importante, tá? As 2 barras têm que estar o mais próximo possível iguais, tá? Elas têm que estar mais igual possível, mais semelhante possível. Então, ela tem 2 barras de chocolate e ela precisa dividir essas 2 barras igualmente entre os 3 filhos. Perceba que essas barras de chocolate, elas não vieram divididas, você que vai ter que dividir. E aí, para dividir, você pode fazer algumas tentativas. Por exemplo, o que acontece, o que vai acontecer se eu cortar as 2 barras no meio? Então, corto uma barra no meio e a outra no meio. O que vai acontecer se eu cortar as 2 barras no meio? Eu vou ter quantos pedaços? Se eu cortar as 2 barras no meio, eu vou ter 1, 2, 3, 4 pedaços. Bom, se eu tiver 4 pedaços, eu consigo dividir igualmente para os 3? O que vai acontecer? Eu vou dar um pedacinho para um. Ó, vou dar esse pedacinho para um. Aí eu dou esse outro pedacinho para o outro. E esse outro pedacinho para o terceiro. Mas aí vai ficar sobrando um pedaço, ó. O que a gente faz com esse outro pedaço? Então, não podemos dividir pela metade, não é metade. Então, essa fração aqui, ó, não é. Cada filho não vai receber metade da barra de chocolate. Vamos ver uma outra possibilidade, então. Ó, vou apagar aqui primeiro. Então, não é metade. E se a gente dividir cada barra em 3 partes? Vamos ver. Ó. Tenta achar... Vixe, peraí que eu... Você tem que tentar achar uma forma de dividir que fique mais ou menos igual aos mesmos tamanhos, tá? Ó. Então, eu dividi cada uma das barras em 3 partes. As 3 partes de cada barra são iguais, beleza? Tá, agora que eu dividi cada barra em 3 partes, eu tenho quantos pedaços de chocolate? Vamos contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, agora eu tenho 6 pedaços de chocolate. Será que esses 6 pedaços eu consigo dividir entre os filhos? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dando um pedacinho para cada filho, tá bom? Ó. Então, ó, esse pedacinho aqui vai para o primeiro filho, certo? O pedacinho do meio do primeiro chocolate vai para o segundo. E o último pedacinho vai para o terceiro, tá bom? Agora, vamos dar um pedacinho da barra de baixo para o primeiro. O pedacinho do meio da barra de baixo para o segundo. E o pedacinho da barra de baixo, a última, para o terceiro, tá vendo? Então, o que aconteceu? Cada criança ficou com 2 pedacinhos. Um pedacinho da barra de cima e um pedacinho da barra de baixo. Então, você entendeu isso que eu falei? Você entendeu que cada filho ficou com 2 pedacinhos do chocolate? Então, vamos apagar esse desenho do jeito que eu fiz e fazer de outra forma para você entender melhor. Olha só, então, vamos imaginar que o primeiro filho, ele é a bolinha verde, tá? O primeiro filho é a bolinha verde. Então, o primeiro filho, ele ganhou 2 partes. Então, eu vou fazer duas bolinhas verdes. Ó. Ele ganhou esse pedacinho e esse. Tá vendo? O segundo filho, ele vai ser a bolinha azul.
Então, o segundo filho ganhou também 2 pedacinhos, porque eles têm que receber igual. Lembra? Não, para não dar briga. E o filhinho 3, que é o amarelo, pode ser o amarelo, ele também recebeu 3 pedacinhos, ó. Quer dizer, ele também recebeu 2 pedacinhos, desculpa. Então, filhinho verde, 2 pedacinhos, filhinho azul, 2 pedacinhos, filhinho amarelo, 2 pedacinhos. Ótimo. Então, lembra comigo. Agora, para a gente escrever a fração que representa isso. Lembra que a fração precisa ter um número em cima e um número embaixo. Olha lá. O número de cima é a quantidade que cada um ganhou. Quantos pedacinhos cada criança ganhou? Que número que vai ficar em cima? Quantos pedacinhos cada um dos filhos ganhou? Cada um dos filhos ganharam, né? 2 pedacinhos. Então, o número que vai ficar em cima é o número 2. E o número de baixo? O número de baixo é o todo, mas presta atenção, cuidado com esse número. Por quê? O irmãozinho verde, ele ganhou 2 pedacinhos da barra que tinha 3 pedaços. Então, o total de pedaços da barra que o irmãozinho 3 ganhou é 3. Tá? Assim como o total de pedaços da barra que o irmãozinho azul pegou, também é 3. Você entendeu por que é o 3 embaixo? Porque o total de pedaços que aquela barra tinha é 3. Tá? A barra que eu estou olhando para cada irmãozinho é separada. Então, a barra do irmãozinho verde é 2/3. A do irmãozinho azul também vai ser 2/3. E a do irmãozinho amarelo também. Espero que eu tenha te ajudado a entender melhor esse conteúdo. Nos vemos na próxima aula de matemática. Até lá!